A gente gravou o episódio 16 do Esquentamente falando sobre viagens. E aí deu vontade da gente gravar esse vídeo aqui para falar sobre algumas coisas que aconteceram com a gente durante nossas viagens. Bom, separamos 3 coisas, né? Que é coisa demais. São muitas coisas, muitas histórias. E a ideia desse vídeo aqui é fazer algo sem roteiro, para colocar dentro do nosso canal e trocando ideia a respeito de coisas que a gente fala durante os programas. Esse a gente vai falar sobre viagem. Sim. Beleza? Bom, 3 histórias nós separamos aqui para vocês e no final a gente vai ter uma conclusão a respeito do que aconteceu. Bom, a primeira das histórias... A conclusão é que nós somos idiotas. Mas também. Mas a primeira das histórias, qual que a gente vai falar primeiro? Ué, não sei. Das 3. Não sei. Qual foi a primeira que aconteceu primeiro? A que aconteceu primeiro... San Diego. San Diego. Foi a que aconteceu primeiro. Contigo? Não. Aquela do México. Ah, tá. Bom, em San Diego aconteceram muitas coisas. Isso aí foi no ano de 2010. Mas uma coisa deixou a gente perplexo. Bom, nós estávamos indo para um outlet que fica em San Isidro, certo? Fica assim, distante um pouquinho de San Diego, mesmo uma cidade chamada San Isidro, que é a cidade que faz a fronteira entre Tijuana... Sabe o que me lembra? Me lembra aquele outlet que tem aqui indo pra Alexandria. Ninguém vai conhecer, cara. Isso aqui é Brasil. É verdade. Tá. Ai, Jesus. É outra viagem. Ok, viajou. Bom, tem um outlet que ele fica em San Isidro, que fica em divisa com Tijuana, que fica no México. A gente estava, como todo brasileiro, atrás de fronteira, para deixar claro, né? Que é o peso, fronteira Estados Unidos-México. Isso, né? Fronteira Estados Unidos. Uma coisa bem tranquila. Bem tranquila, bem assim, a paz reina naquele lugar. Bom, como todo brasileiro, a gente vai atrás do outlet para comprar coisa para trazer para o Brasil. E quando alugamos um carro e tal, quando estávamos saindo desse outlet, tinha 2 pistas. Uma que ia para San Isidro e a outra que tinha uma placa escrito México. E uma que ia para Tijuana. Uma placa escrito México. O que acontece? O Daniel estava dirigindo... Nessa hora é até legal colocar aquela música do Tijuana, né? Nada a ver, velho. Aí, o que acontece? Uma placa escrito México. E aí eu peguei, o Daniel estava dirigindo, eu falei, Daniel, bora pro México? Ele falou, bora. E seguiu o caminho da placa do México. Bom, eu pensei que a gente ia poder chegar até a borda e ia ter um retorno para voltar. Certamente você pensou a mesma coisa, né? Afinal de contas, né? Quem ia querer entrar no México assim de vez? Né? Quando a gente entrou numa pista, uma autopista gigante, assim, com umas 10 faixas, sei lá, era muita faixa. Highway, né? Eu não lembro mais quantas faixas eram para chegar lá. Eu sei que a gente viu um portal gigante escrito México, que talvez eu vou O pessoal da fronteira ligando pra gente aí, ó. Eu vou até colocar isso daí, tentar achar essa foto e colocar aqui no vídeo. Mas a gente viu essa imagem, né? Um portal gigante escrito México. Cara, não tinha retorno. E a gente ia ter que entrar no México de qualquer forma. A única coisa que eu perguntei pro Daniel foi o seguinte: você tá com seu passaporte? Porque se tu não soubesse, se não tivesse com o passaporte, já tava ferrado daí, né? Porque voltar na contramão nem dava. Ia ter que descer do carro e voltar correndo, desesperado. Cara, ia dar uma merda, ia dar uma merda de qualquer forma. Ele falou, eu falei, beleza, estou com meu passaporte aqui também. A gente entra na fronteira e sai. Estamos com o GPS aqui, tá de boa, só passar. E aí, na hora de sair dos Estados Unidos para entrar no México, ninguém perguntou nada. A gente passou com o carro de boa e passamos para lá. 10 metros depois que a gente passou, 10 ou 20 metros depois que a gente passou da fronteira, o GPS desligou. Por quê? Na verdade ele não desligou, ficou um carrinho em cima de uma mancha preta. Uma mancha preta. E aí o que acontece? A gente não tinha o mapa do México instalado. E aí, cara, pensa no desespero, porque as ruas eram meio esquisitas assim, a gente viu uma fila de carro gigante de quem estava voltando, dava pra ver. Só que a gente não sabia como chegar nessa fila de carros. E começamos a entrar dentro de tudo quanto é rua, e agora perdido, porque o GPS tinha apagado. E aí é o seguinte, já tinha, cara, você vê o contraste que é você sair dos Estados Unidos e entrar no México. Já tem gente vendendo bala na rua, vendendo máscara do Multilucha, vendendo, cara, um negócio muito louco, quase que batendo no teu vidro para te oferecer alguma coisa, porque afinal de contas a gente estava com um carro com a placa da Califórnia, ou seja, todo mundo sabia que a gente era turista ali. Achava que a gente tinha dinheiro. Também. Depois saí do outlet com as coisas tudo dentro do carro, cara, esquisito. Foi uma situação
Então andamos bastante ali, meio já desesperados para poder achar a rua certa para poder voltar. Até paramos em um lugar, pedimos essa informação, como é que a gente faz para voltar aqui, porque a gente está perdido e tal. E aí ensinaram a gente voltar e pegamos a rua de novo, né? Uma rua e ficamos 2h30 na fila, porque era muito carro para entrar nos Estados Unidos. Ficamos 2h30 na fila. Quando chegamos lá na fronteira... Estava chegando pertinho. Estava chegando... Não, assim, tinha muita gente vendendo coisa e tal. Quando estava chegando bem pertinho da fronteira, o carro que estava na nossa frente, já imediatamente à nossa frente, o próximo à entrada dos Estados Unidos, cara, parece que foi feito assim para nos desesperar. A polícia juntou em cima desse cara e ele foi preso na hora, já saindo com a mão algemada para trás. Cara, uma coisa desesperadora. E aí a situação ficou muito assim, né? A gente já ficou muito, né? E quando foi a nossa vez de passar, o cara fez perguntas assim, simples, mas ele olhou para nossa cara e falou desse jeito assim: vocês estão levando drogas dentro do carro? Não. Vocês pararam com esse carro em algum lugar e esse carro ficou sozinho para ponto de pessoas conseguirem colocar drogas dentro do carro? Não. Vocês estão levando alguém dentro desse carro que não é vocês e tem mais alguém escondido no carro? Não. Tudo que vocês estão declarando aqui é verdade? Não. Sim, é verdade. E aí ele pegou nosso passaporte e levou pra dentro da cabine. Ele demorou lá uns 10 minutos esperando. A gente ficou uns 10 minutos no inferno, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí a gente vai ser preso. Cara, a gente vai voltar pro Brasil. Bicho, eu pensei em tudo que é merda que você puder pensar, eu pensei na hora. E aí o cara depois veio, entregou o passaporte pra gente e falou: seja bem-vindo aos Estados Unidos. Era um pensamento muito idiota, porque a gente não tinha nada de errado. Eu sei, mas, mas podia ter acontecido tudo de errado. Roubar o carro, roubar as compras, colocar droga, enfim, fazer a gente à força, passar, sei lá, né? Sei lá. Porque na verdade a gente não tá falando mal da galera de Tijuana, nem do México, não, mas é uma situação que pode acontecer. E aí o que acontece? O que foi interessante é que depois que eu entrei nos Estados Unidos de novo, cara, a minha vontade de gritar um grito de liberdade é tão grande que, cara, foi uma experiência muito ruim, muito boa, muito esquisita, não sei o que aconteceu. Só que a gente está contando essa história aqui pra deixar esse recado, assim, cara, às vezes é bom você medir as consequências que você está fazendo antes. Às vezes porque é bom você ser idiota e pegar o caminho errado. Na hora pode dar uma merda muito grande. Poxa, a gente estava em outro país, a gente alugou o carro, a gente não falou pra galera da companhia que a gente ia cruzar a fronteira, ou seja, cara, podia acontecer tanta coisa. Se você quiser até deixar nos comentários aqui o que poderia acontecer com a gente, só pra, né? Podia acontecer muita coisa. E assim, no final deu tudo certo, mas, cara, foi um sufoco. A segunda história que a gente vai contar aqui aconteceu comigo. Na verdade, eu não sei por que motivo foram escolhidas duas histórias que aconteceram justamente comigo. Ele estava junto nessa que eu vou falar agora, mas o negócio é o seguinte: a gente estava em Nova York, dessa vez a gente tinha ido para Comic Con de Nova York em 2012. Dessa vez passada a gente tinha ido para Comic Con de San Diego. Isso. E aí a gente foi pegar um trem, a gente pegou o metrô e tal, depois foi pegar um trem pra New Jersey, que fica, né, perto de Nova York, ali é Nova York também. 40 minutos. Mas... E aí a gente desceu na estação de trem pra poder pegar o trem que ia pra onde a gente, né, pro local que a gente tava indo. E a gente, turista é meio imbecil, né, a gente tava tirando foto de tudo, porque não tem motivo pra não tirar foto. E ok. O sol batendo, assim, a estação ficava... aquela foto bonita. Eu tenho mania de querer tirar uma foto artística, né? Eu queria tirar aquela foto do sol batendo nos trilhos e tal. E aí, tô lá tirando foto. De repente, aparece aquela dupla de policiais, assim, sucker and fucker, né? Aparece aquela dupla de policiais e um deles já colocou a mão na arma e mandando a gente parar de tirar foto, não sei o quê. E eu fiquei daqui assim, eles falando inglês, eu não falo inglês. E hoje eu entendo pouquinho, na época eu não entendia nada. E eles falando comigo, eu sem saber o que estava acontecendo e tal. E aí o cara, eles na verdade estavam dizendo que a gente não podia fotografar lá. Na verdade assim, eles já chegaram mandando parar. Já chegaram, faltou me algemar. Só que chegou no Daniel, eu fiquei fora da história assim, ele chegou no Daniel os dois. Aí eu dei uns 2 passos e falei, eu ia falar que o Daniel não sabia falar inglês. Eu só sabia falar que eu não falava inglês. E o cara pegou,
colocou a mão na arma, já olhou pra mim e falou assim, não atrapalhe o trabalho da polícia. Aí eu dei 2 passos pra trás, falei, que merda é essa que tá acontecendo? E eles já começaram a interrogar o Daniel, perguntar um bocado de coisa, pedir passaporte e tal. E o Daniel, E é claro que eu não tava entendendo nada, Tava entendendo nada. Até, não, eu poderia até entender em outro momento, mas naquele, com o cara com a mão na arma, eu ia entender o quê? Quando o cara sabia nem falar português, quanto mais inglês, né? Pois é. Quando o cara chegou pra Tinha poder... virado gago naquela hora. Quando o cara chegou e começou a perguntar, ele viu que o Daniel de fato não falava inglês. E aí um policial olhou pra mim... Eles estavam fazendo aquele joguinho de policial bom e policial ruim. Foi engraçado. Exatamente. Aí o policial, que era o ruim, ele olhou pra mim e me chamou. Aí ele falou, você não sabe que não pode fotografar dentro da estação? Essa estação aqui ela é uma estação de ligação e tal, não pode fazer isso e tal. Eu falei, cara, me desculpe, a gente não sabia. E o mais interessante é que, a primeira pergunta na verdade não foi essa. A primeira pergunta foi assim, ele perguntou pro Daniel, quantos anos você tem? E o Daniel, Ele, quantos anos você tem? Aí o Daniel, Aí o cara foi na hora que o cara me chamou. Aí eu fui lá, cheguei e falei assim, Daniel, tá perguntando quantos anos você tem? Aí o Daniel falou em inglês assim, 34? Cara, ficou esquisito. Ele tinha 34 no tempo. E aí ficou muito esquisito, assim. E aí ele começou a pagar pra mim, ó. Sabe que não pode tirar foto na estação e tal? Cara, falou um bocado de coisa. Detalhe, não tinha placa nenhuma na estação dizendo que não podia tirar foto. Aí foi quando eu falei pra ele. Eu falei, cara, a gente não sabe e também não tem nada que explique aqui. Ele falou, não, mas existe uma lei e tal. Falou isso. Enquanto isso, o policial bom tava olhando as fotos do Daniel e apagando. Ele pediu o meu telefone e falou, vou ter que apagar suas fotos, porque você não pode ter essas fotos aqui e tal. É engraçado porque eu acho que ele tava curtindo as minhas fotos antes de apagar, né? Era um sucker ou ele era não sei. Era um sucker. Eles não se identificaram. Eu sei que foi muito esquisito e depois ele devolveu, pegou o passaporte do Daniel, olhou e tal, devolveu o passaporte dele. E devolveu meu celular sem fotos. Sem as fotos. Sacana. E beleza. E o que é legal é porque antes do Daniel começar a fotografar, tinha um velhinho na estação. Só a gente, tinha nós dois e o velhinho. E o velhinho saiu e chegou o policial. Então foi aquele velhinho dedo duro, safado. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Bom, a próxima história, que é a última história, que também é do Daniel. Esse bicho só se mete, eu não vou viajar mais com você. Por quê? Então vamos me divertir. Se você não tivesse viajado comigo, a gente não tava aqui contando essa história. Se eu for preso um dia, todo mundo já vai saber por causa de quem foi. É verdade. Bom, a próxima história foi o seguinte, nós viajamos pra Nova York. Foi pra San Diego ainda. Foi pra San Diego e tinha uma parada pra Nova York. Tinha que ir por Nova York. Eu comprei minha passagem normal, diferente da do Daniel. Eu comprei a minha passagem, ele comprou a dele. Mas como ele tem um parente que trabalha na TAM, ele queria economizar? Ele queria economizar, ele foi lá e comprou a passagem por stand-by. É um esquema que é o seguinte... É a passagem que o funcionário da empresa tem direito de comprar mais barato. Bem mais barato, mas é muito mais barato mesmo, vamos supor. Ele só não tem direito de escolher um lugar para sentar. Assim, vamos supor, se eu paguei 1.500 na minha passagem, ele pagou R$300 na dele. É muito barato. Então, ele foi lá de stand-by. Então, na ida foi tudo de boa, ele conseguiu embarcar e tal. Tem uma coisa nessa passagem de stand-by. Você só vai se tiver lugar no voo, ou seja, o seu nome vai estar lá no voo tudo certinho, você sai de Brasília, vai para Nova York e tal. Só que você tem que ir para o aeroporto e ver se no voo sobrou um assento para você sentar. E na ida foi muito fácil, correu tudo muito bem, né? Não teve problema nenhum. Só que na volta não foi bem assim. Bom, chegamos da Comic Con, então a gente já estava meio que sem grana, Lembrando que era julho, era um período de férias, né? Então lotado de gente. Lotado. E aí a gente já estava meio que sem grana e tal, e quando chegou meu voo ia sair direto de San Diego, ia para Atlanta e ia para Brasília. O do Daniel ia de San Diego para Nova York e para Brasília. Para São Paulo e depois para Brasília. Isso. O teu. Então assim, a viagem dele foi muito mais longa. Quando chegou no aeroporto, a gente foi ver quanto que tinha de dinheiro, ele tinha muito pouco dinheiro. Tinha, assim, ok, dava pra voltar pra casa sem problemas, mas... Exatamente, dava pra voltar pra casa e no meu caso eu tinha sobrado $60, era tudo que tinha sobrado. Como eu ia comer no avião e tal, então eu falei, não, pega esse 60 aí, fica aí que você vai pra Nova York pra você comer lá. Beleza, vocês já assistiram aquele filme do Tom Hanks? Como Terminal. É o filme? Terminal. Nosso amigo aqui, que até parece um pouquinho o Tom Hanks aí. Igual. Ele ficou 3 dias morando no aeroporto de Nova York.
E o que é pior, sem dinheiro. Você já comeu em aeroporto? Sabe quanto que é para comer no aeroporto? Pense, esse cara morando 3 dias. Eu praticamente tive que fazer aquele negócio que ele fazia lá, né? Recolher os carrinhos no aeroporto para poder ganhar um trocado. Cara, 3 dias que foi agoniante, porque eu já tinha... Quando tem que acontecer uma coisa errada, tudo acontece. Eu cheguei no aeroporto, não tinha vaga no avião, né? Eu tava com aquele dinheiro no bolso, mas tinha um créditozinho, aqueles cartões que a gente leva aquele que você bota crédito aqui e usa lá. E quando eu fui usar o cartão, não tinha mais crédito. Eu não sei o que aconteceu, porque era para acontecer. Alguma coisa aconteceu que a empresa operadora do cartão tirou. Passou 2 vezes uma conta. Passou 2 vezes uma conta e tirou meu crédito. E não era uma conta pequena, foi com alguma coisa cara que ele comprou. E era para passar $1.200 e passou $2.400. Não sei, pode ser que fosse até menos, mas foi embora o dinheiro. Foi embora, então ele ficou já quebrado. E aí a gente foi tentando administrar já esse, $1.200 é muito dinheiro para você. Até aí não teria problema nenhum, porque a gente também não estava tão sem dinheiro assim. Exatamente. Mas o fato é que quando eu cheguei para pegar aquela vaga, né, a minha passagem era a mesma, eu tinha que esperar o avião desocupar uma vaga para eu poder entrar. Não desocupava. Saía voo atrás de voo, era um voo só por dia, saía voo atrás de voo sem vaga, eu não conseguia vaga. Uhum. E eu não podia sair do hotel para ir, eu não podia sair do aeroporto para ir para um hotel porque eu não tinha dinheiro. Olha aí. Eu não tinha dinheiro nem para pegar o táxi. Olha aí. Ou seja, eu tive que ficar no aeroporto esperando, fazer minha mochila de travesseiro, dormir no chão do aeroporto. Nossa, cara. Pegar um carrinho jogado lá que alguém esqueceu pra poder ficar andando perto das minhas malas. Nossa. E sem poder tomar banho. Olha que coisa linda. 3 dias? 3 dias sem tomar banho, tomando banho na torneira do banheiro do aeroporto. O fato é que eu, quando consegui 3 dias depois pegar o avião de volta, eu cheguei em casa sujo, sem dormir. Cansado. Parecia um mendigo americano vindo pro Brasil. Olha só. E não aprendi a falar inglês porcaria nenhuma, não adiantou nada. Moral da história. Se você tá em San Diego, vai para San Isidro, no Outlet, e quiser dar uma passadinha em Tijuana, deixa o carro em San Isidro e vai de pé para Tijuana. Uhum. Muita gente faz isso, eu acho que é muito menos tenso. E você vai ter menos variáveis aí pro cara achar que você tá traficando drogas pesadas, entendeu? Então assim, essa aí é a dica primeira dica, né? Dica de viagem. Primeira dica de viagem. Outra, segunda dica de viagem. Nunca fotografe no estação. Nunca fotografe no estação, de verdade. Principalmente se ela for importante. Foi de ligação. Não faça nenhuma. Não faça nenhuma. Fotografar em estação, no way, não faça isso. Isso vai te dar um problema. E a terceira dica, nunca viaje de stand-by. Porque você pode passar por algo... Assim, tá... Se a pessoa precisar e tal, e estiver disposta a isso, beleza, mas cara, não viaje de stand-by, junta mais dinheiro, porque você pode ter um problema, principalmente em férias. Eu devia ter gravado, né, os 3 dias no... Pois é, se você for viajar de stand-by e é baixa temporada, beleza, ainda vai, mas cara, viajar de stand-by em alta temporada, você, como o Daniel, tá se arriscando. Tá se arriscando muito, então não faça isso. É isso aí, galera, esse aqui é um vídeo aí off-topic, tá dentro do tópico, né? Eu fedia muito dentro do avião. Credo, velho. Até o próximo.